Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você pagamentos rápidos e grandes ganhos. Corinthians e Fortaleza, você pode utilizar o nosso cupom aqui para fazer uma fezinha e principalmente Real Madrid e Manchester City, usa o nosso cupom, é jogo de gol, né? Então ali ambas equipes marcam, talvez seja uma boa. Com o nosso cupom aqui do canal, cara, Godoy1x, você aproveita bônus em dobro. Colocou 200, retorna 400, colocou 500, retorna 1.000, pode retornar até para você R$ 1.500 de bônus. Então fazer uma fezinha, ambos marcam com a 1xBet, o link está na descrição do vídeo, você faz o download, faz seu depósito, usa o cupom e garanta já bônus em dobro, beleza? Bom, galera, conforme eu havia falado com vocês no jogo, né, na nossa análise hoje mais cedo sobre o jogo, né, sobre essa derrota do Flamengo, eu queria falar sobre o Sampaoli, falar sobre a coletiva dele. Ele acaba falando com todo respeito ao Sampaoli, ele é um profissional que acabou de chegar ao Flamengo, a gente está falando por cerca aí de 2 semanas, mas ele constatou algumas questões um pouco mais óbvias e que naturalmente aquele torcedor, aquele profissional, aquele dirigente já deveria de ter, ou o próprio, né, o dirigente, fazer algumas análises ali, enfim, né, passou por algumas obviedades. A verdade é essa, nessa coletiva do Jorge Sampaoli, que passa pela questão do jogo e ele fala sobre algumas relações, algumas questões um pouquinho mais externas e levanta algumas hipóteses. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, pedir só pra você deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente, sempre que possível também, cara, passou pelo vídeo, se inscreva, você que é um novo inscrito, um novo membro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por essa força e por essa confiança aqui no nosso trabalho. Antes de passar só algumas informações sobre a questão médica, né, do Flamengo, Departamento Médico do Flamengo, o goleiro Santos não foi constatada nenhuma fratura na face. Contudo, o Flamengo enfatiza que vai continuar observando, a gente sabe que não é, né, um choque como aquele, foi um choque muito forte, enfim, o Flamengo vai continuar acompanhando o atleta, mas o primeiro diagnóstico não houve fratura, então, na face do goleiro Santos. Diagnóstico esse que acabou apontando uma lesão do Thiago Maia. O Thiago Maia acabou ali, tem uma lesão na sua perna direita, na região ali do quadríceps. Então o Flamengo ali, possivelmente, então, o Thiago Maia fora do próximo jogo contra o Goiás. Indo então para a coletiva do Jorge Sampaoli, ele falando aqui, abre aspas, a realidade da minha chegada aqui foi para entrar no lugar de um treinador, mas tem a ver também com os jogadores. Se o time gera tantas chances e não consegue concretizar, não é só fragilidade defensiva, é ofensiva. O Sampaoli, diferente de alguns treinadores que passaram pelo Flamengo, sejam eles conseguiram resultados ou não, ele acaba externando algumas situações e a gente não está acostumado, né? Então coloca ali o jogador realmente como culpado das suas ações dentro do jogo. Muitos treinadores trabalham de uma forma, vai maquiando ali, fala internamente isso, mas externamente não, vai protegendo. O Sampaoli, ele traz a versão simplificada, né? E fala sobre as questões dos jogadores, os erros pontuais, relações ofensivas, defensivas, mas também ofensivas, aquilo que a gente já tem observado. Para nós, seja torcedores ou os profissionais que acompanham o Flamengo, não é nenhuma novidade. O que o Sampaoli fala muito, usa a palavra muito de contundência, né? Não é nenhuma novidade. Seja ofensivamente, defensivamente. Ao longo de várias temporadas a gente vê o Flamengo entregando, tem erros bizonhos, defensivos, entregas. A gente tem um compilado durante esses anos enormes. E ofensivamente, desperdício de gols, chances inacreditáveis. A gente não é de agora. A grande diferença é que o Jorge Sampaoli, quando tem essa oportunidade, ele vai lá, fala, traz aqui pra gente a análise dele. Porque de resto, sobre relação do jogo, não tem nenhuma novidade. Ele acaba complementando que, abre aspas, temos a chance de mudar essa situação. Penso que a ansiedade gera imprecisão. Os jogadores são capazes. Muitas vezes aceito a derrota quando o time me supera. Hoje não. Foi melhores do início ao fim e perdemos. Temos que estabelecer o motivo e sair rápido. E por isso que preocupa. Não adianta o Flamengo ser o melhor do início ao fim, porque no momento que o adversário tem uma crescida ou uma reação fugaz, é o suficiente já para tudo que aquilo ali que o Flamengo fez virar apenas estatística, porque resultado final. O Sampaoli já falou sobre concentração, agora ele fala sobre ansiedade, que acaba gerando, né, oriundo de imprecisão, consequência disso e tal. É um aspecto muito mais mental do jogo, é um aspecto de muito mais confiança do jogo. E aqui, mais uma vez, a gente não pode ser tolo e achar, caramba, né, esse time mentalmente, como ele se, né, nossa, o time esfacela mentalmente. Ué, não é pra se esfacelar.
mentalmente? A gente já falou sobre alguns aspectos. O que a gente tem que aqui acabar tirando aqui das falas do Sampaoli e de muitos desses capítulos é o seguinte: os problemas externos estão entrando em campo. A gente vai chegar no problema externo, a gente vai chegar sobre um tema que, na minha opinião, passa por uma... É aquilo, né? Cômodo, inclusive, palavras recentes de um conselheiro, de um diretor do Flamengo. A gente vai chegar nela. E aí o Sampaoli também fala, né? Abre aspas, o time teve volume de ataque e situações de gols, mas termina perdendo o jogo por circunstâncias defensivas pontuais. É muito estranho o que vem acontecendo. Superamos os rivais e não ganhamos. Temos que analisar essa questão. É aquilo que a gente já cansou de falar. Isso acontecia e vem acontecendo. O que eu tenho observado é que o Flamengo agora, muitas pessoas, muitos torcedores do Flamengo, que é o pessoal que vai acompanhando, né, o Flamengo, vai começando agora a ter a famosa culpa compartilhada. Até então, o Flamengo tinha culpa seletiva, muitos torcedores, culpa seletiva e conquista compartilhada. É aquele famoso, ganhou todo mundo, perdeu, é o técnico. O Flamengo educou o torcedor a pensar dessa forma. O torcedor, evidentemente, por isso ele apostava, não, quando trocar as coisas andam. Vai trocar, as coisas vão dar. Vai trocar, as coisas vão dar. Trocou. Não está andando, quando se imagina, tá sofrendo muitos gols, a gente não sabe como vai terminar, mas a gente sabe como está começando. E aí dentro dessa seara da conquista compartilhada e fracasso seletivo, muitos dirigentes são ignorados. Eles são os causadores do caos, a gente já falou sobre isso inclusive aqui no canal, e aí se rotulam como salvadores da pátria, mas são os causadores do caos também. Mas muitas das vezes, nesse compartilhamento, que não existia, porque era seletivo, os caras ficavam ali naquela penumbra do famoso incompetente. Como agora o Sampaoli está iniciando, então as pessoas estão tendo vergonha na cara, a verdade é essa, pode até incluir o Sampaoli, perfeito, mas não é só o Sampaoli e vai imunizando, tava molezinha, né, tava molezinha. E aí, o que a gente tem observado é que durante, né, esse período de conquistas, de glórias, de fracassos, durante todo esse período, seja vencendo ou seja perdendo, a gente vê uma repetição de um discurso. O Marcos Braz, quando tem oportunidade, ele sempre fala do fato das vitórias. Tantas decisões de Libertadores, 2 títulos brasileiros, título Copa do Brasil e Recopa. Sempre traz esse argumento quando alguém questiona. E mais recentemente, pelo Twitter, um desses diretores, o Cacau Cota, tava ali, né, resenhando ali com um torcedor, alguém que tava ali questionando, né, sobre algumas coisas. Ele usou, praticamente o mesmo discurso. Ah lá, como a gente vê aqui, ó, 3 finais de Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 cariocas, etc, etc, etc. Não vi você falar isso há 6 meses atrás. É sempre a mesma, vai sempre pela mesma lógica. Então tá muito enraizado nessa questão de, a partir do momento que nós somos questionados, a partir do momento que há dúvida sobre o nosso trabalho, a gente vai trazer, então, os resultados conquistados dentro de campo, como prova e comprovação de que não é isso que disseram. Só que, querendo ou não, se nós entrarmos e pesquisarmos, né, se a gente acabar entrando, né, no critério do planejamento do Flamengo, como são feitas essas conquistas, de que forma isso foi alinhado, a gente vê que é muito tentativa de erro. Pode acertar, pode errar. Como ganhou em 2022, não ganhou em 2021. Então, a gente vê nitidamente. E aí, esse discurso, a gente vê como ele está enraizado, inclusive os próprios jogadores, quando tem oportunidades, os jogadores verbalizam a extensão do que é pensado quem está acima deles ou deveria estar, né? Mas é praticamente a mesma narrativa. E dentro do futebol, esses caras querendo ou não, o futebol ele é uma máquina de otimização. O futebol ele é uma máquina de provação, de comprovação e de resultado. Se não for assim, então fecha o clube, vamos tirar um período sabático aqui, porque a gente conquistou, a gente agora tem então o direito, o luxo de não conquistar, e a gente vai retornar então quando nós acharmos que já teve um intervalo necessário, falar, agora é voltar de novo. Não existe isso, cara. Então assim, não é porque você ganhou no passado que você não tem que ganhar no presente. O futebol e clubes como o Flamengo, gosta, inclusive eles trazem sonhos megalomaníacos. Então eles mesmos reforçam isso. Se você quer buscar hegemonia, se você quer buscar essa sustentabilidade, esse protagonismo, é vencer sempre. Não é ficar sentado
na conquista passada. Então esse discurso que acaba trazendo é uma superficialidade, uma presunção e um problema de autoavaliação. Então quer dizer, então não vai... Isso entra dentro do vestiário, isso entra dentro de campo também. E aí muda aquele boneco lá que fica na beira do campo, que tem como função técnico, esse cara ele vai recebendo os problemas, né? Porque, como a gente falou, é seletivo, e ele está muito mais enraizado, sem dúvida nenhuma, e é comprovadamente a cada declaração, a cada resposta, a cada argumento que essas pessoas que comandam o futebol, elas vão por essa linha. A verdade é o seguinte, o Flamengo não tem, aspas, planejamento no aspecto de linha de jogo, metodologia. Mas para falar sobre isso aqui é praticamente igual. Todos falam, é a mesma resposta, os mesmos argumentos, é sempre a mesma retórica, não é isso? Então tá, galera, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.